Olá, aqui é a Andrea Vonen da Pedagogia Quântica e a nossa reflexão de hoje é o seguinte: vamos pensar quando os nossos filhos chegam aí com aquela queixa: ai, eu não sei, eu não dou conta, eu não consigo. Então, desde muito cedo, os nossos pequenos estão criando aí essa estrutura mental, essas crenças limitantes, né? E aí, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá em como ajudar a criança a sair dessas falas, tá? Mas primeiro a gente precisa passar e compreender o nosso processo. Porque nós somos o tempo todo modelo para os nossos filhos. E muitas vezes a gente está pregando uma coisa sem se auto-observar. Então primeiro a gente passa por uma auto-observação, depois a gente pode mediar melhor os nossos filhos, tá? Vamos pensar nas modalidades de pessoas que existem. Existem basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que acham que é difícil, é complicado, e aquelas pessoas que acham que é viável, que é possível. E aí você precisa se perceber em qual desses dois lugares você está. E para isso a gente precisa prestar atenção nos nossos processos inconscientes. Os nossos processos inconscientes, muitas vezes, eles vêm à tona nas nossas falas cotidianas. Tudo aquilo que já está lá no meu piloto automático, que já foi digerido por mim, que já foi automatizado, que está lá nessa memória mais profunda, isso vem na minha fala e muitas vezes eu não dou conta dela. Eu não percebo essa fala. Então, começar a prestar atenção nas coisas que eu falo. Quando eu estou diante de um desafio, de algo que eu tenho que enfrentar, o que eu falo? Ai, isso é tão difícil. Ou então a gente está batendo um papo com um colega que está falando: nossa, mas é difícil, né? Nossa, isso é muito complicado. Quando a gente diz assim, a gente está fazendo o seguinte: a gente está criando mentalmente mais bloqueios. É como se tivesse, você imagina aí um novelo de lã todo embolado e ali você tem que desmanchar aquele emaranhamento ali, né? Aquela trama. Então isso que é ser difícil. Na verdade, quando a gente está dizendo é difícil, é complicado, nossa, mas isso é muito complicado. Quando a gente está repetindo isso muitas vezes, isso com frequência, quer dizer que inconscientemente eu não vislumbro saída. Eu acho que não tem alternativa, porque é difícil, é complicado. Então observa se você está repetindo isso com muita frequência, tá? E o contrário também é verdade. Se quando você se depara com uma situação, logo que você olha para uma situação que você está em resolver, ou alguém está te contando uma situação desafiadora, o que você fala? Nossa, mas é possível. Você já pensou nisso? Nossa, olha, dessa forma pode ser que dê certo. Vamos tentar desse jeito? E se a gente experimentar daquela outra forma? Então, tem pessoas que estão focadas na solução. E aí, percebendo em mim a minha modalidade, se eu não estou na modalidade do que é possível, eu tenho que reconstruir essa minha crença e já olhar as coisas de uma nova perspectiva, porque eu estou sendo modelo para o meu filho, tá? E aí eu vou poder mediar essa criança, vou poder ajudá-la quando ela estiver de frente para alguma situação que ela queira resolver, por algum desafio que ela tenha que enfrentar. Então vamos supor que uma criança pequenininha, e essa é a dica, tá? Uma criança pequena quer, por exemplo, amarrar o sapato. E ela não consegue. Então ela fica: ai, eu não sei, ai, eu não dou conta. O que você vai fazer? Você vai mostrar para ela que você vai quebrar aquela tarefa para ela que parece que é intransponível em pedacinhos menores. É como se você picasse para digerir pedacinho por pedacinho. E aí você vai mostrar para ela: olha só como é que a gente faz. Puxa aqui, primeiro puxa aqui, depois puxa aqui. Agora dá uma volta. Olha como é que faz a volta. Agora dá o lacinho. E quando você estiver na última etapa,
que é só puxar, aí você põe a mãozinha na criança e fala, agora você vai dar o laço. E aí ele só puxa. Quando ele puxou ali, ele teve a sensação de que ele executou toda a ação. E a sensação interna que dá na criança é, uau, é possível, eu fiz. E aí você vai sempre repetindo, porque tudo para ir para a memória de longo prazo tem que repetir, tem que repetir. E aí você vai repetindo. E cada vez mais você vai deixando em uma etapa anterior. Então um dia você deixou só para puxar, deixa ali uns 2 dias só ele puxando, no terceiro dia você pede para ele dar a voltinha. E aí você vai reduzindo as suas ações e vai deixando mais ações para ele. Daqui a pouco ele está executando sozinho, sem perceber. Sem ficar, eu não sei, eu não dou conta, não é possível, alguém faz para mim. Isso dá para todas as faixas etárias, com qualquer desafio. Se uma criança maiorzinha, você traz ele para reflexão. Então, tem alguma situação que ele não está conseguindo resolver, então você vai trazer para a situação. Ó, a situação que a gente tem é essa, como é que a gente pode fazer? Vamos pensar num jeito? Será que dessa forma é possível? E dessa, você tem alguma ideia como é que a gente pode fazer? E se a gente dividir isso em pedacinhos menores e fizer uma etapa de cada vez? Então vai trazendo a consciência da criança e principalmente graduando as dificuldades e deixa no momento final que ela conclua. Quando uma criança está aprendendo a ler, por exemplo, que ela está engasgada em uma palavra, em vez de você ficar ali sofrendo junto com ela ou deixar que ela sofra muito tempo com aquilo ali, você ajuda ou contribui para que ela processe aquela informação, né? Então, ela está engasgada na palavra, por exemplo, a palavra natural. Você fala, então aqui está escrito natural. Então, quando ela conclui, a sensação é, eu li a palavra, eu consegui. E ela nem se dá conta que você deu uma empurradinha. E o que a gente está querendo é essa sensação interna de que eu consegui, olha, eu posso, é possível. Então vocês estão vendo quais são os conceitos que tem por trás das aprendizagens? Não é só o fato de acertar ou de errar. Como é que está essa sensação durante o processo da aprendizagem? A aprendizagem precisa ser prazerosa, precisa ser leve, precisa ser divertida, precisa ser gostosa, porque aí vai ser, eu vou me tornar uma pessoa que gosto de aprender, porque isso é bom, isso não gera sofrimento, isso não me causa mal-estar. Então fica essa dica de sempre pensar nas possibilidades. Tira do seu vocabulário é difícil. Arranca do seu vocabulário é difícil, tá complicado. Primeiro você arranca do seu vocabulário, depois você ajuda a sua criança a perceber também que sempre, sempre, sempre vão existir alternativas, vão existir possibilidades. Basta a gente refletir e construir estratégias para que tudo se clarifique, né? E fique muito mais fácil de resolver. Então é isso, confiança quântica e vamos seguindo.